Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração quando a gente decidiu fazer esse culto. Novamente, é um culto que sempre realizamos e eu gostaria de perguntar algo aqui essa noite. Quantos aqui tem um dom? Quantos aqui tem um dom? Só esse pouquinho de gente. Quantos aqui tem um dom? Levanta a mão bem alto assim. Tô achando pouca gente tem dom aqui na igreja, né? Quem fala em línguas aqui? Aleluia, você tem um dom já. Já descobri mais gente. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que ela queima em meu coração e ela é um despertamento para a igreja, um despertamento para nós, para a Aliança Jovem, a Aliança Team. E eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. E eu gostaria de, se você quiser usar o tema para essa mensagem, é desperte o dom que há em você. Desperte o dom que há em você. A palavra dom, ele é substantivo masculino. E todos nós sabemos que é uma ação de passar a outro ou algo que você usufruiu ou que você quer que ele usufrua de algo. Outras versões, o dom, ela é uma palavra que está ligada a uma dádiva, a um presente. Cadê o tecladista aqui? Me ajuda, por favor. Uma dádiva, um presente dado por Deus ou por alguém. Na religião, ele é um presente ou uma graça recebida, entregue por uma divindade. Na teologia, ela é uma bênção, um presente, uma aptidão para fazer algo difícil, raro, um talento. Então eu tenho convicção que nós estamos aqui e todos nós aqui recebemos um dom de Deus. Deus deu dons espirituais para todos os filhos, para que a igreja fosse edificada. Diga, para que a igreja fosse edificada. Diga, para que a igreja fosse edificada. Lá em Efésios, conta uma história que todos nós pegamos esse texto e eu já vi muita gente discutindo qual é o maior. A Bíblia diz que Deus deu alguns para serem pastores, outros para serem mestres, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros... E no final do texto ele diz algo assim: e todos foram dados para que equipasse a noiva, para preparar a noiva, sim ou não? Só que muitas vezes nós nos convertemos, nós chegamos na igreja e muitas vezes nós não sabemos o dom que temos, ou a dádiva que recebemos, ou o presente que recebemos de Deus. E eu gostaria de talvez lembrar você nessa noite, talvez despertar você essa noite, para que você possa sair daqui servindo a igreja, servindo Jesus, servindo ao seu irmão com o dom que Deus colocou sobre sua vida. Amém? Quem está comigo aqui? E eu tenho certeza que Deus deu dons para os homens, para que a igreja fosse edificada. Só que muitas vezes nos apegamos só a alguns dons. Me lembra aí alguns dons que nós nos apegamos à igreja. Falar em línguas. Qual outro? Qual? Profetizar. Qual outro? Cura. Mas na Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, e eu estou falando de dons espirituais aqui, a Bíblia ele vai relatar vários dons que Deus entregou aos homens. E eu gostaria que você anotasse aí no teu bloco de nota, talvez no caderno, na tua lista aí. Talvez você vai descobrir aquilo que você tem, que você nunca procurou, e está dentro de você. E a Bíblia fala que existem outros dons
dom de sabedoria, dom de conhecimento, que são diferentes. A fé é um dom. Discernir espíritos, liderança, administração, misericórdia, servir, contribuir. Diga, contribuir. Diga, contribuir. Quantos aqui querem ter o dom de contribuir, irmãos? Só esse pouquinho. Quantos aqui querem ter o dom de receber? Mas para receber, a Bíblia diz que é melhor dar, amém? Contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, prestar ajuda, evangelizar, operar milagres e interpretação de línguas. Então a Bíblia, ela é cheia de outros dons, sabe? E o que eu mais vejo em algumas pessoas que talvez, tanto aqui do altar, quanto do stage, quanto da mídia, nos apegamos a esses dons que talvez são dons visíveis, né? Para servir a igreja. Mas eu gostaria de despertar você. Existem outros dons e nós devemos buscar. A Bíblia diz que nós devemos pedir e buscar esses dons. Não simplesmente para edificação da igreja, mas para a sua própria edificação. Sabe, e quando eu gosto, como eu perguntei aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, e eu acredito que a igreja, ela precisa de pessoas assim, sabe, pessoas que dá ânimo. Ou você conhece aqui alguém que dá ânimo? Alguém aqui? Você conhece alguém que dá ânimo quando você está triste, e aí ele chega para você e ele diz assim: meu filho, não fica assim não, vai dar certo, tal, as coisas estão desmoronando, as coisas não estão do jeito que talvez você queria, as coisas não estão fluindo, e aquela pessoa chega para você e diz assim: olha, eu quero dar ânimo para você hoje, eu quero orar por você, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, eu quero reanimar a sua caminhada com Cristo. Não desanima. Então eu oro para que Deus levante nesse lugar homens e mulheres que dê ânimos aos outros. Misericordioso. Conhecemos uma parábola do bom samaritano, e eu não vou ler sobre ele, mas a Bíblia diz que aquele homem era um homem que ajudou, era um homem misericordioso, porque ele prestou misericórdia quando passou levita, passou pregador, passou sacerdote, e ele demonstrou misericórdia. Olha aqui, nós precisamos de homens e mulheres misericordiosos dentro da igreja. Sim ou não? Para matar tem muito, para acolher tem poucos. Diga assim: Senhor. Diga: Senhor. Diga: Senhor, me faça misericordioso. Porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E à medida com que eu julgar, eu serei julgado pelo próprio Senhor. Contribuir. Contribuir. Quantos aqui desejam, eu perguntei aqui, quantos aqui desejam ter esse dom de contribuir, irmão? Quantos aqui? Só que muitas vezes nós oramos e ficamos esperando, tá ganhando milhares e milhares de dinheiro para contribuir. Mas eu quero te despertar. Olha, adolescente jovem, começa com 10 centavos, começa com R$1, começa com R$10, começa com R$20, sabe? Eu vejo muita gente aqui vendendo para ir para o encontro, fazendo bazar. Isso é maravilhoso, irmão, na igreja, sabe? Outros vendendo doce, vendendo balinha, participando aqui do estacionamento para
para ir para a escola, por 16, 15. Isso é maravilhoso, mas eu quero te despertar algo também. Nós precisamos contribuir, ser fiel no pouco, sabe? Muitas vezes nós só queremos receber, e Jesus está querendo nos ensinar a dar, porque feliz é aquele que dá com alegria. Mas tem algumas vezes que também vai ter que dar sem alegria, irmão. Sim ou não? Quando Deus fala para te dar algo assim que te custou muito, aí você diz: não, Senhor. Quem é que está dando com alegria, irmão? Me diz quem é que está dando com alegria. Então você quer ser abençoado? Quantos aqui querem ser abençoados? Se torne abençoador primeiro. Eu tenho um propósito dentro do meu coração. Eu oro para que Jesus me ajude. Eu quero ter dinheiro, irmão, para ser um homem abençoador, para ser um homem... Mas para isso acontecer, nós precisamos ser fiel nos pequenos. Eu não vou nem dizer quando é que está a oferta da Aliança Jovem, da Aliança Tia aqui, que você vai ficar com pena. E não é desculpa de dinheiro, sabe por quê? Porque todos nós daqui a pouco vai sair, vai comer uma pizza, um espeto, um Burger King. E graças a Deus nossa igreja é uma igreja que se fala pouco de dinheiro. Nosso pastor fala pouco de dinheiro. Diga, graças a Deus. Mas tem hora que eu cobro para ele. Eu digo, meu pastor, por favor, não precisa falar de dinheiro. Contribuir é um dom. Diga, contribuir é um dom. Como o mesmo dom de profetizar, o mesmo dom de falar em línguas. É um dom. Então nós precisamos equipar a igreja, precisamos nos levantar, sabe? Eu não posso fazer isso. Sabe o que é que nós temos uma geração aqui? E eu aprendi isso muitas vezes até com o pastor Nonato. Ele diz assim: meu filho, se você passou, você viu um copo, você passou, você viu um copo, aquele copo não é mais de ninguém, agora esse copo é seu. Pegue ele e coloque no lixo. Olha só as coisas que o pastor Nonato está ensinando para o povo. Só que agora nós temos a galera que, para organização, eu vou falar assim, departamentalizamos os ministérios. Tem a mídia, tem o som, tem o louvor, tem o stage, tem a recepção, tem que mais? A intercessão, tem a galera tá trabalhando aí. Isso faz parte do culto. Isso é maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que ele se torna servo só no dia que ele vai servir no culto. Ele só se torna servo no dia que o pastor dele vai pregar. Ou ele se torna servo no dia que ele vai fazer a adoração. Não, a Bíblia diz que nós, o próprio Cristo, o nosso maior modelo, se tornou servo, sabe? E a Bíblia diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por todos. A Bíblia também diz em Filipenses 2 que ele, embora sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, se humilhou. Então olha aqui, você precisa se parecer com Cristo. Eu preciso me parecer com Cristo no dom que Ele despejou sobre a minha vida. Sabe, tem gente que tem um dom aqui, sabe, de prestar ajuda. Pega o carro. O Renan é uma dessas pessoas. Tu liga pra ele, ele deixa até trabalhar, dá o carro dele. Presta ajuda. Moço, precisando pegar umas cadeiras. Vamos, vai dar um jeito. Isso é poderoso na vida da igreja. E sabia, você precisa ter e orar para que Deus derrame sobre você esse dom.
Talvez você nunca vai subir aqui para pregar, mas você precisa fluir no dom que Deus depositou sobre você. E essa noite eu quero orar pedindo para que Deus desperte esse dom que há em você. Balance a pessoa que está do teu lado assim, ó. Sacuda ele assim, diz: olha, o pastor veio te despertar aqui hoje, para você despertar o dom que há em você, despertar esse presente, essa dádiva que Deus colocou sobre você, para fluir, evangelizar. Pastor Nakayama tem uma escola de evangelismo e prepara você para evangelismo. Uma das primeiras frases da igreja do evangelismo é o que? Todos nós somos evangelistas, sim ou não? Sim ou não? Todos nós somos evangelistas. Fazemos uma escola de preparação para você fluir, para você aprender a abordar, para você aprender a falar de Jesus para alguém, os fundamentos do evangelho, sabe? Existem várias estratégias de evangelismo e nós temos uma escola aqui que te prepara para isso. Mas sabe de uma coisa? Ou você é um evangelista, um missionário, ou você é um impostor. Você não precisa ser o cara mais especialista em evangelizar. Mas talvez tem gente aqui que nunca vai subir nesse púlpito, irmão. Mas ele vai estar trabalhando nos bastidores, dando ânimo. Existe o dom de profetizar. Tem muita gente que quer o dom de profetizar, não para a edificação da igreja, mas para ganhar dinheiro, porque sabe que algumas vezes dá lucro isso. Está perto de profeta. Tu já viu na Bíblia vários homens de Deus e homens do diabo, que eles tinham os profetas. Jezabel, Acabe, eles tinham um profeta na mesa. É muito difícil, irmão, profetizar comendo da mesa. Sim ou não? Se tem uma pessoa que eu oro, entendeu? Quando alguém começa uma honra é uma coisa, bajulação é outra coisa, ok? Quando alguém começa a me dar as coisas demais e não sei o que me honrar, e peraí, Jesus, é tu que está usando ele ou o diabo que está usando ele? Por que, irmãos? Porque profeta que come na mesa não profetiza. Quando Acabe foi procurar os profetas para profetizar, o que eles falaram para ele? Hein? Vai, que tu vai vencer. Vai, que vai dar certo. Não vai. Irmãos, os profetas estavam profetizando da onde? Da carne, menino. Quando Elias se encontrou com ele, Elias disse o quê? É certamente que se você correr para onde tu fugir, Deus vai te encontrar. Por quê? Porque ele estava profetizando aquilo que Deus estava falando com ele para profetizar. Todos nós aqui podemos profetizar, sim ou não? Sim ou não? Ah, eu queria ser tanto profeta. Você é profeta já, irmão. Talvez não de ofício, mas a Bíblia diz que você pode profetizar. Profetizar o que, pastor? Eu profetizo de acordo com a palavra. Eu profetizo conforme o que já diz aqui na palavra. Então todos nós, a Bíblia diz que podemos profetizar. Todos nós podemos. Eu profetizo aqui que você, alguém da minha família vai ser salvo, porque é a vontade de Deus isso. Você está profetizando a palavra. Desde os tempos antigos há uma discussão no meio da igreja. Qual é o maior? O pastor? O apóstolo? O evangelista? Quem é o maior? Aquele que bota 10.000 pessoas num estádio? E muitas vezes esquecemos de fluir naquilo que Deus nos chamou. Abra a tua palavra, a tua Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12,
do 4 ao 6. A Bíblia diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Romanos 12, versículo de 6 a 8. Diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na preparação da sua fé, na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Há diferentes tipos de dons. E Romanos aqui está dizendo assim: olha, se o seu dom é profetizar, profetiza na proporção da sua fé. Se o seu dom, é contribuir, contribua. Se o seu dom é exercer, liderança, exerça. Se o seu dom é ser misericordioso, seja misericordioso. Se o seu dom, meu irmão, é dar ânimo, dê ânimo, mas flua naquilo que Deus entregou a você. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós nos frustramos. Muitas vezes nós profetizamos e aquilo que profetizamos talvez Deus não falou, ou talvez não foi a forma que Deus falou. Outras vezes nos frustramos com pessoas, entregamos algo, depositamos a confiança em algo e muitas vezes nos frustramos. E nós começamos a enterrar o dom que Deus nos deu. Começamos a enterrar aquilo que Deus nos deu e começamos a desanimar na fé, a dizer assim: mas eu era tão lindo quando Deus me usava, era tão lindo quando Deus falava comigo, era tão lindo. Ei, olha aqui para mim, eu estou hoje aqui como um seu pastor, despertando para você, esse dom continua dentro de você. Uma das discussões quando eu era adolescente era: eu fui batizado em línguas, eu me desviei, o dom permanece. Alguém já fez esse questionamento? Eu tenho um amigo que ele é pastor hoje. Ele desviou, filho de pastor batista, e ele desviou. Ele estava aqui, eu acho que ele está aqui essa semana, está na conferência El Shaddai. Esdra Valentim, o nome dele, hoje era pastor. E eu não era nem crente. E ele gostava de beber ali. Eu morava em frente à danceteria Broadway. Alguns aqui não sabem nem o que é danceteria Broadway. Fica sem querer saber também. Então ele bebia. E ele começava a chorar, Daniel. Ele começava a chorar na mesa do bar. E ele começava a dizer assim: o melhor tempo da minha vida era quando eu estava na igreja. O melhor tempo da minha vida é quando eu estava servindo Jesus. E ele começava a chorar e falar em línguas. Aí nós pensamos que sabe nem o que era, né? Que não era crente. Mas quando eu me converti, que eu fui batizado,
pelo Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. E aí eu falei, cara, que loucura, que coisa massa, que isso é poderoso, sabe? E aí hoje nós conversamos em alguns lugares rindo, dizendo, ei Ezra, tu lembra quando tu parava num bar e começava a chorar? Sabe por quê? Porque ele estava afastado. Olha aqui para mim, jovem adolescente, você tem um dom, Deus depositou sobre você talentos, Deus depositou uma dádiva sobre você. Desperte esse dom que está em você. Não pare, mesmo que você tenha sido frustrado. Não pare, mesmo se você um dia contribuiu e talvez você não foi honrado como deveria ser honrado, ou você se entregou. Lembre-se, existe um dom dentro de você e você precisa usar na proporção da sua fé. Sabe por quê? O Brasil há 15 dias estava acabando com o dom de falar em línguas. Sabe por quê? No vigia, sabe? É porque ele quer silenciar esse dom dentro da igreja. Ele quer silenciar esse dom através do profetinho Miguel lá, sabe? Rindo e a galera brincando. Nós vamos banalizando aquilo que é espiritual. Olha aqui pra mim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Globo não vai discernir o que é falar em línguas. E muitos de nós nos travamos, nos retraímos, porque a mídia está rindo do falar em línguas. Olha aqui, você que já foi batizado, ou você que não foi batizado ainda, ore pedindo para falar em línguas. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios 12, versículos 27 a 31. Tem muita gente aqui que talvez seja poderosa em vários dons. Eu queria ter o dom de cantar, irmãos. Dom natural, ok? Eu queria ter um dom natural de cantar. Tem um pastorzão que, a Tasha Cobbs, quem sabe que é a Tasha Cobbs? Bota no YouTube, Tasha Cobbs, Fill Me Up. Ela tá cantando Fill Me Up. Aí o pastor dela chega assim. Aí ele começa a cantar mais alto do que ela. Eita, eu falei assim, por Deus, por que o Senhor não me deu o dom de cantar? Mas ele ama a minha adoração no banheiro, não é verdade? Mas só no banheiro mesmo. Quando a gente entra na igreja, irmão, olha aqui. Quando eu me converti, eu queria servir Jesus de alguma forma. Então, eu participei do ministério de dança. Imagine, só que na nossa época não era aquele ministério de dança assim que tem hoje em algumas igrejas. Quando eu me converti, era por causa da religiosidade de algumas igrejas, só poder mexer a mão assim, ó. Aí tinha uma peça que nós dançava e cantava ela e viajava apresentando essa peça, que era Espelhos Mágicos. Os homens e os seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Só mexer a mão. E eu era um bom ator. Nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue. Eu queria servir Jesus, não deu certo. Aí entrei no ministério de dança, de canto. Irmão, fui pro primeiro ministério de louvor. Alguém chegou pra mim e disse, Daniel Alencar. Ele olhou pra mim e disse, negão, cara, tu é o único negro que não tem feeling pra música. Eu olhei pra ele e disse, tu tá matando o meu ministério. Eu nunca mais vou servir na igreja porque ele disse que eu não canto. Não, irmãos, eu fui procurar o dom que havia em mim de exercer liderança. Eu descobri que eu era bom. Quando eu me converti, eu gostava de escrever e pegar aquelas coisas de rodeio, e escrever e ficar encabulado com narração de rodeio. Tinha um narrador que morreu chamado Asa Branca.
Os antigos sabem, ele descia de um helicóptero com microfone igual esse. Ele foi um dos primeiros caras a trazer microfone sem fio para a arena de rodeio. E ele descia do helicóptero. Tchê. Fui narrar um rodeio no estado de Minas Gerais. Veja só que confusão. Aí o rapaz, eu sou bom de memória. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a estudar, comecei a querer descobrir as coisas de Deus. Antigamente não tinha célula, mas tinha as reuniões. Quando alguém falava assim, alguém quer falar, eu quero. Tem alguma coisa? Eu quero. Eu queria dar oportunidade. Na nossa igreja não tinha a parada da oportunidade, né? Mas qualquer momento de oração, de coisa, eu quero falar. E aí eu comecei a descobrir, irmãos, o dom que havia em mim. Deus, eu tinha facilidade, talvez, de ouvir Deus na minha intuição. Eu tinha facilidade de ouvir Deus com sua voz. Eu tinha facilidade de falar, rapaz, alguém está falando comigo aqui. É Deus. Só pode ser Deus. E eu comecei a orar. E eu comecei a lapidar esse dom que havia dentro de mim. Olha aqui, se você talvez não é bom para música, e se alguém chega para você e diz, tá de boa, tá tranquilo, vai procurar outro ministério. De boa, irmão. Alguém está te despertando para você ser melhor naquilo que Deus entregou a você. Talvez é teatro, né? Talvez você tenha a facilidade de... Aleluia. Talvez é servir na câmera ali, ó. Talvez não fala com ninguém, fica de boa. Esse foi o dom que Deus colocou sobre sua vida. Exerça com tudo que você tem. Mas olha aqui, não só quando você estiver servindo, a sua vida tem que ser uma vida de servir. Diga, de servir. Mesmo quando não esteja acontecendo culto. Mesmo quando você não estiver na escala. Você sabia que domingo no culto, quando a gente vê os pastores, a gente vem com a mentalidade de que nós estamos vindo para trabalhar? Por quê? Porque se o pastor Leonardo estiver doente ou qualquer outro pastor, eu tenho que estar preparado. O pastor Nakayama tem que estar preparado. Mas não sou eu mesmo que estou pregando hoje. O pastor Leonardo já chegou uma vez aqui gripado e disse, meu filho... Aí eu olhei para ele e disse assim, estou melhor, posso ir na sua casa. Aí ele disse, se eu não melhorar, você prega. Eu falei, amém. E a sua mensagem ou a minha? Ele falou, você fica de boa. Eu estou pronto. O pastor Lucas, semana retrasada, ele ligou, mandou mensagem, estava tossindo, gripado. E aí a gente até brincou, moço, bote um baldezinho do lado lá, na hora que tiver vontade. Tu vigia, menino. E o pastor Lucas veio preparado. Por quê? Porque o servir não é só quando você estiver na escala. O servir não é só quando você estiver no grupo. O servir não é um chamado apenas para quando você estiver pronto. Servir é um estilo de vida de Jesus na sua vida. Eu vou servir quando eu estiver bem, não vai servir nunca. Ou eu só vou pregar quando eu estiver bem. Irmão, se a gente viesse pregar só quando estivesse bem, não vinha pregar nunca. Ou quando eu tenho uma mensagem. Imagine, não estou bem hoje, eu não vou na Aliança Jovem. Eu tenho vontade de fazer isso um dia. Não vir no culto, não a comunicar para ninguém. Não fazer escala de quem vai dirigir o culto. É maravilhoso, só para fazer um teste. Alguns vão embora correndo com medo do microfone. O amor é o maior dom. E nós precisamos fluir nesse dom. Qual é o caminho mais excelente? Sempre existiu esse questionamento. Qual é o dom? Qual é o caminho mais excelente? O amor. Talvez você possa ter 5 dons dentro de você, um pacote completo. Tem gente que é especial, né? Eu fico olhando minha esposa é boa escrevendo, minha esposa vai no computador, mexe. Minha esposa, tudo é ela. Então,
Eu sofro. Quando ela tá pro encontro agora para pedir comida, eu fico amarrado, porque é ela que pede para mim. As coisas de banco. Esses dias meu filho pegou o meu cartão de crédito e ele não tá aqui, eu posso falar. Ele comprou 5 mil e pouco de jogos. Quando eu vi a fatura do dinheiro que não tinha, eu falei, misericórdia, da onde é esse dinheiro? Estão me roubando. Roubaram meu cartão. Fizeram alguma coisa. Minha mulher disse, não. Tu comprou alguma coisa no cartão? Não. Mas graças a Deus, eu vou ser restituído, amém? Tudo que o devorador roubou. 7 vezes mais. Não, tô brincando. Tem o amor, faça com amor. Faça com amor. Tudo que nós fazemos aqui é movido ao amor por Jesus. Jesus se entregou por nós. E agora nós precisamos nos entregar por Ele em amor. Se você serve só porque você gosta de servir, porque você gosta de talvez se aparecer, a motivação está errada. Coríntios 13:13. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sirva com amor. Olha aqui, se você vem à igreja, se você já faz parte do ministério, se você já está sendo preparado para liderar uma célula, se você já está preparado para ir para a mídia, fazer a escala, fazer algo, servir algo, e você faz só por fazer, você está em pecado. Porque precisa ser motivado pelo amor. Ao amor por Jesus. E todo amor por Jesus vai gerar compaixão pelo perdido, ok? Os 2 mandamentos se resumem a qual? De todos os mandamentos, 2 se resumem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Você recebeu um talento, use esse talento, cara. Usa esse talento. Como eu falei, eu dancei, eu preguei, eu queria fazer algo para Jesus. Eu estava mortal no púlpito, irmão. Algumas pessoas me conhecem aqui que eu era os dançarinos. Pum, teu back to me, pum. Aí eu via meu irmão e dava um mortal. Quase quebra o pescoço uma vez. Mas eu queria fazer algo, cara, nós precisamos fazer algo para chamar a atenção da juventude. Eu sei dar mortal, aprendi a dar mortal na serraria da vida aí, nas areias, nos colchão de mola. Então, meu irmão, eu gosto de dar mortal. Minha mulher não deixa mais, mas eu gosto. Olha o menino aqui me tentando, moça. Pedindo para me dar um no púlpito aqui. Aí o pastor morre no púlpito da Nova Aliança. Prega ano não, dando mortal. Você tem um dom, sirva. Talvez você é tímida, menina. Talvez você é tímido, você tem dificuldade de falar. Procure algo para servir a Jesus em alguma coisa, mas não fique aqui. Jesus não me chamou para nada. Eu digo para algumas pessoas que pelo menos talvez você não saiba tocar nada. Quando alguém perguntava para mim, quando eu chegava em algum lugar que eu ia pregar, eu já cheguei em algum lugar que eu vou pregar, que meu nome estava no banner, e a pessoa pergunta: quem é você mesmo? Aí eu acho que eu vou ser o pregador de hoje. Pastor, desculpa. Você toca o quê, pastor? Algumas pessoas me perguntam: irmão, não toco nada. A única coisa que eu toco é a campainha dos outros, saia correndo quando era menino. Você já fez isso também, né? Já fiz. Era tentado, irmão. Você tem um talento. Tem pessoas aqui que sabem escrever, irmãos.
tem a habilidade de escrever canções, poemas. Exerça com excelência. Tem algumas pessoas aqui que toca, mas porque não, é porque, pastor, eu parei muito tempo e tal, e não, irmão, desperta o dom que há em você. Tem muita gente que ficou frustrado no longo dos anos. Sabe por quê? Porque o demônio alcançou eles. Você sabe que tem um demônio na igreja evangélica? Alguém vai me pegar falando isso. Você sabe que tem um demônio na igreja evangélica? Sacode a pessoa para você dizer, tem um demônio na igreja evangélica. Pergunta para ele qual é o demônio. Pergunta. Eu vou te dizer, o demônio da oportunidade. Quantas pessoas você conhece que ficou frustrado, saiu da igreja, se desviou, porque ela não teve, ou mudou de igreja, porque ela não teve a oportunidade. Você já viu? Ou não? Pastor, sai da igreja, a gente vai evangelizar, pregar para alguém. Aí eu falo, minha filha, eu quero falar de Jesus. Aí a pessoa começa a chorar e diz assim, pastor, eu já fui da igreja. Eu era da igreja tal e eu saí porque o pastor de lá não me deu oportunidade. Sabe por quê? Porque nós achamos que oportunidade... Alô, som. Alô, som. Prestando. Muitas vezes nós achamos que a oportunidade é o microfone. E tem muita gente que se afastou, se desviou por causa do microfone. Porque o pastor não deu a oportunidade para ela. Olha aqui. Tem oportunidade em todo canto dessa cidade, irmão. As praças, os becos. Tem oportunidade. Aqui dentro tem muita oportunidade, muita coisa. Lavar um banheiro. Uma vez eu fui pregar num lugar, numa conferência grande aí. E eu fiquei numa casa. Pensa numa casa. Eu acho que a mesa da casa do irmão da igreja era a mesa onde Jesus sentou para a ceia. É grande, irmão. A mesa é grande, de madeira, zona do Pará, aquela pichona grandona. E eu falei, meu Deus, a garagem da casa dele era maior que a minha casa. Eu cheguei, ele olhou para mim e disse, eu lembro do Senhor de algum lugar. Aí eu falei, deve ser do altar, da pregação, mas fiquei calado, né? Ele disse assim, eu entrei um dia, eu lembrei, ele falou para mim, eu entrei um dia, numa conferência, Homens de Verdade, e o Senhor estava lavando o banheiro. Eu falei, era eu mesmo. Por quê? Porque a galera tem uma ideia de que servir Jesus é só no púlpito. É só no microfone. Existe uma frase maravilhosa, quer mudar o mundo? Coisa que deseja mudar o mundo. Coisa que deseja mudar o mundo, tem medo não, menino. Vou perguntar novamente, quantos aqui desejam mudar o mundo? Aleluia. Vá para casa e arrume a sua cama. Vá para casa e arrume a sua cama. Comece arrumando a sua cama. Lavando a louça da sua casa. Coisa que lava a louça. Os adolescentes aí. Na máquina, o outro aqui na máquina. Misericórdia. Vamos pedir pro pastor na cama sentar contigo depois. Tô brincando. Mas é verdade mesmo. Quantos aqui, irmãos? A nossa geração, olha aqui para mim o que eu vou falar. A nossa geração, os nossos pais sofreram demais. Os nossos pais sofreram demais, a nossa geração. E muitos dos nossos pais nos privaram do sofrimento. Ou outros nos privaram de cair para outra área.
Meu filho não lava louça em casa. Você já viu alguém falando isso? Hugo, meu filho não lava louça, porque quem lava louça é mulher. Meus filhos não lavam roupa. Tem umas mães ouvindo aqui, chega, elas estão empolgadas. Algumas mães de vocês quando vão no encontro, que vê as panelas, elas perguntam: ele lava essa estacha aqui? Lava. Pois lá em casa ele não lava nem a frigideira do ovo, nem a do miojo que ele faz. Olha aqui, eu quero te despertar. Comece fazendo em casa. Comece no dia a dia. Muitos aqui querem ser missionários. Sim ou não? Quantos querem ser missionários aqui? Quantos querem ser pastores? Não tenha vergonha aqui. Quantos querem ser médicos aqui? Amém, aleluia. Quantos querem ser administradores aqui? Enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros. É um dom que Deus colocou em você e você precisa exercer com qualidade. Muitos querem ser missionários aqui. Você acha que você vai para a África fazer o quê? Hein? Só pregar. Só pregar a Bíblia o dia todo pregando. Não, irmão. Você vai lavar louça, lavar roupa. Você vai se comunicar com outros missionários. Você vai capinar quintal. Você vai limpar a casa de irmãos. Quando eu fui para a África a primeira vez, diga-se amém, eu vou também. Eu fui a primeira vez, o pastor Rubens está aí, pergunta para ele. Pastor Rubens, nós ganhamos um boi, que ele parecia um bezerro, o boi. Andamos assim, não sei quantos quilômetros para achar esse boi. Chegou lá, eu falei: esse é o boi? Ele falou: não, é um bezerro lá no Brasil, não é não, pastor? Nós matamos esse bicho no meio do mato, boi na moita mesmo, literalmente. O pastor Rubens caiu numa besteira de cortar a mão. Aí, irmãos, eu caí na besteira de ir para a África com eu mais 4 homens. Pastor Washington tem mais essas forças todas, né? Pastor Rubens machucou a mão. E João Carlos, que hoje é o prefeito de Buriticupu. Fomos para a África. Pastor Rubens cortou a mão e disse: não consigo dirigir. Aí eu falei assim: menino, esse negócio vai dar para mim. Irmão, eu já fazia encontro aqui todo dia, sim ou não? Eu cuidava de todos os encontros da Nova Aliança. Chegou lá, eu falei: vou ficar de boa. Inventaram um encontro com Deus. Inventaram compra do encontro com Deus. Inventaram o pastor Rubens de machucar a mão. Eu fui dirigir na África e o lugar lá parecia a Índia, não tem? E o volante do carro é diferente, é do outro lado. Aqui, irmão, mas o que eu fui fazer lá? Eu falei assim: Jesus do Senhor, eu pensava que eu ia ver aqueles negócios, depois eu ia ver um safari, depois eu ia ver uma zebra. Eu fui fazer aquilo que eu fazia aqui todo dia, irmão. Todo dia. Por quê? Porque eu aprendi a fazer aqui. Então você tem um dom, você tem um talento, derrame ele aos pés de Jesus, entregue ele e sirva com excelência. Sirva com excelência, sirva com amor. Deus deseja realizar. 2 Timóteo, eu amo esse texto. 2 Timóteo 1, de 3 a 7. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida,
que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo do que mantém viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que habite em você uma fé não fingida. Eu pensei em pregar sobre esse texto, sobre uma fé não fingida, porque pensa no tanto de crente fingido que nós temos hoje. Mas deixa para o próximo dia. Mas desperte e sirva. O apóstolo está lembrando a Timóteo, dizendo: olha, estou muito alegre e espero vê-lo rapidamente. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que tem um dom que há em vocês, mediante a imposição de mãos. E eu desejo que vocês sirvam com alegria. Sirvam com alegria, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque Deus colocou dentro de você ousadia. E o meu desejo é que eu e você, como diz em João 17, no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Quantos aqui Deus confiou algo aqui, irmão? Quantos aqui Deus te confiou algo? Qual é a pergunta? Eu acho que a pergunta mais frequente dessa geração. A minha geração, a pergunta mais frequente era... Qual era a pergunta mais frequente da minha geração? Qual era? Tatuagem é pecado? Sim ou não? Sim, Hugo, não era? Todo mundo que sentava os nossos pés, os adolescentes, os jovens: pastor, ô Joane, vocês estão no ministério, tatuagem é pecado. Eu falei: se for pecado, minha esposa está no inferno. Quem gosta de tatuagem é ela. O presente dela: dia dos namorados, quero uma tatuagem. Dia de casamento, quero uma tatuagem. Eu quero fechar o braço todo. Misericórdia. Aí alguns perguntam: bota no senhor. Aí eu: pra quê, irmão? Preto e branco. Tô brincando, nada contra quem é negro e tem tatuagem. Mas em mim não fica bom, eu acho. Agora, esse branquelo aqui, ó, é o sonho de um tatuador, irmão. O desejo dele também é botar a mamãe dele assembleana aí, filho. E quando estiver comendo do papá dela, né? Mas o que acontece? Era a pergunta mais frequente. A pergunta mais frequente era: música secular, tatuagem. Qual é a pergunta mais frequente da geração dos adolescentes aqui da igreja? Qual é o meu propósito? Eu não descobri o meu propósito ainda. Sim ou não? O pastor pregou sobre vários propósitos no intensivo na escola. E eu estou falando porque várias pessoas me perguntaram isso já na escola no 1615. Pastor, eu nunca descobri o meu propósito. O Dario veio, perguntaram a mesma coisa pro Dario. O Ribinha veio, perguntaram a mesma coisa pro pastor Ribinha. Pastor, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o nosso propósito é o ministério, é o chamado, é ser evangelista, é ser youtuber, é ser influencer, é fazer alguma coisa que chame atenção, é ter seguidores. Não. Quando Jesus disse assim, ó: ide e façam discípulos. Ide e façam discípulos. Ele está dizendo assim: não é quando você for. Diga assim: não é quando você for. Diga: não é quando você for. É quando você estiver indo.
Façam discípulos de todas as nações, ensinando. Enquanto você estiver indo, enquanto você estiver vivendo, você vai aprendendo e você vai descobrindo qual é o seu verdadeiro propósito. E sabe de uma coisa? Existem 2 dias especiais na vida de um crente: quando ele nasce e quando ele descobre o propósito para que ele nasceu. Fique em pé.